palestra muito especial. A gente esperou muito por esse momento aqui. Um momento importantíssimo, eu acho que para a história dos dados, para a cidade, para a história das empresas que estão envolvidas. E para mim é uma honra estar reunido aqui com vocês. Meu nome é Rodolfo Barbosa, sou especialista em dados, trabalho com dados há algum tempo já. E hoje eu vou falar sobre alguns conceitos, alguns temas e algumas coisas que talvez sejam novidade para alguns, talvez seja conhecida de muitas pessoas também. Então nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Afinal de contas, quem não tem ouvido falar sobre inteligência artificial? Quem não tem ouvido falar sobre esse tema que tem mexido com as empresas, com as pessoas, com as profissões? Tem gente feliz, tem gente com medo, tem gente que está sentindo uma pressão nos negócios, uma pressão financeira. Então a IA, ela vem revolucionando o mercado, ela vem impactando o mercado e a gente vai analisar alguns fatos, alguns fatores sobre isso, tá? Terminando de me apresentar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu... Falando um pouquinho sobre mim. Opa, deixa eu voltar aqui, apertei mais vezes. Falando um mini currículo, né? Fui Click Ambassador 2023. Para quem não conhece, a Click é uma das maiores empresas de analytics do mundo, tá? Mais de 10 anos aí no Gartner, entre os líderes, entre as maiores empresas de analytics do mundo. Então ela compete aí com Google, Microsoft, entre outros, tá? Sou Click Partner desde 2025, ou seja, sou um canal, então eu atuo diretamente com clientes, vendendo os produtos Click, né? Prestando suporte, prestando assistência técnica, fazendo uma série de coisas, tá? Atualmente sou engenheiro de dados, né? Fiz uma transição de carreira, fui analista de dados e consultor durante muito tempo e acabei me especializando em engenharia por uma necessidade do mercado. Tenho um MBA em gestão estratégica e também sou faixa preta de jiu-jitsu. Alguém treina jiu-jitsu aí? Tem algum jiu-jiteiro? Ó, tem um jiu-jiteiro ali. Ó. Jiu-jitsu está em todos os lugares, hein, pessoal? A comunidade do jiu-jitsu é gigante e tem jiu-jiteiro em todo lugar, tá? Atualmente eu tenho mais de 700 alunos na Udemy, mais de 2.000 pessoas na comunidade do WhatsApp, YouTube com 3.000 pessoas, Instagram 9.000 pessoas e quase 25.000 no LinkedIn. Os nossos cursos, em sua maioria, são gratuitos, tá? Então, se você for lá no meu LinkedIn, no meu YouTube, você vai encontrar um monte de conteúdo gratuito. Tem muito conteúdo sobre Click, é a plataforma que eu mais criei conteúdo até hoje. E tem muita coisa interessante. Em breve terão conteúdo sobre IA, sobre alfabetização e muito mais, tá? Mas vamos lá. Deixando de falar um pouco de mim, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema principal. Deixa eu ver se eu... Ó, aqui não mudou para mim, deixa eu ver. Ah, tá. Aqui tem os... Agora sim. Aqui tem os podcasts pelos quais eu já participei. Então, caso vocês queiram conhecer um pouquinho do meu conteúdo também, tem vários episódios aí de podcasts que a gente participou. Tem podcasts que são nossos também, produzimos por conta própria. Mas eu tenho falado sobre vários assuntos legais, né? Comparação Click versus Power BI. Muita gente me conhece dessa briga aí, né? Eu comprei essa briga no mercado durante muito tempo. Mas hoje eu tenho falado sobre outros assuntos. Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Isso aqui é um pouquinho do meu portfólio, né? Então, cara, quem que é esse... Por onde passou esse careca aí que vai falar com vocês? Esses foram um pouco das empresas que eu trabalhei, um pouco das consultorias que eu prestei, um pouco dos projetos que eu executei durante a minha carreira, né? Então, notem que tem projetos de todos os tamanhos, tá? Tem projetos grandes, pequenos, e tem uma coisa muito importante para falar aqui com vocês, tá? Nem todos esses projetos deram certo. E eu vou dizer para vocês, eu ouso dizer que os projetos que eu mais aprendi foram os que deram errado aqui, tá? Então, às vezes a gente olha um portfólio grandão, assim, um monte de logo bonita, tem projeto aqui que deu errado também, tá? Então, aprender com os erros talvez seja a melhor parte da consultoria, beleza? Mas vamos lá, sem muitas delongas, eu tô meio... Aí, vamos lá. Pessoal, a verdade é que o mundo mudou, né? E nós mudamos junto com o mundo, né? Nós vimos vários adventos que fizeram com que o mundo mudasse. O celular, a televisão, né? E a gente pode contar no nosso histórico aí de vida, de sociedade, uma série de coisas que fizeram o mundo mudar. E a IA não vai ser diferente, a IA está fazendo o mundo mudar também, tá? E nós vamos mudar juntos. Vamos mudar a maneira como nós aprendemos, vamos mudar a maneira como nós criamos conteúdo, a maneira como nós estudamos. E eu ouso dizer
até a maneira como nós educamos nossos filhos. Quem aqui já tem filho? Já tem bastante gente. Filhos de vocês já estão usando o ChatGPT para fazer a lição de casa? Ó, não, ainda não? Tem gente que sim, tem gente que não. Os meus já. E eu tenho que, às vezes, chamar a atenção. Falar assim, não, para de usar o ChatGPT, tenta fazer você mesmo. Eu tenho que dar uma... Porque senão eles querem fazer tudo com o ChatGPT. Minha filha tem 10 anos. Imagina só que loucura isso. Então, eu nem sei o que meu pai falaria quando eu era criança. Eu falava, seu pai, vou fazer a lição de casa usando inteligência artificial. Eu falava, você está ficando doido. Mas hoje já é uma realidade. Então, é nosso papel, como pai, como sociedade, como amigo, como irmão, se adaptar a essas realidades, adaptar a essas mudanças, né? E aí eu quero fazer uma enquete com vocês aqui, tá? Sobre inteligência artificial. Quem acha que inteligência artificial tem até 5 anos, na forma que a gente conhece? Ninguém. Então a galera tá safa no assunto. Bastante especialista na plateia. Quem acha que inteligência artificial tem mais ou menos 10 anos? Levanta a mão. Ninguém? 20 anos. Ó, 20 anos já começou. 30 anos. Já falaram ali 30 anos. 40 anos. A galera está meio em dúvida. Então vamos lá. Para começar bem o nosso workshop, para começar bem o nossa palestra aqui, nós vamos analisar um pouco da timeline da inteligência artificial. Então a gente vai entender quando surgiu, mais ou menos, quais foram os impactos que teve nesse processo. Eu gosto muito de história, tá? Da história da tecnologia. Quando eu vou aprender um assunto novo, eu gosto de olhar para a história desse assunto. Eu acho que é uma coisa que desmitifica muita coisa e faz com que a gente aprenda muita coisa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre histórico, né? O que acontece? A inteligência artificial, ela não é uma novidade, né, pessoal? Acho que todo mundo sabe disso, todo mundo tem esse conceito em mente, embora seja algo inovador, embora seja algo que está mudando um monte de coisas na nossa sociedade, não é algo novo. Então, deixa eu ver se meu slide aqui mudou. Vou apertar o botão mais forte aqui, ó. Aí, ó, foi mais. Pronto, vamos lá. Então, a inteligência artificial, o primeiro boom dela, a primeira linha dela, foi lá em 1956. A gente está falando de quase 70 anos, se eu não estou ruim de mais de quase 80, né? Quase 80 anos. Foi quando ela nasceu. E é claro que aqui nós estamos falando de uma inteligência artificial muito embrionária, uma coisa muito iniciante, muitas árvores de decisão, né? Aquela estrutura mais simples, né? Muita coisa bit-byte, 0, 1. Não é inteligência artificial como a gente conhece hoje. Não estamos falando aqui de IA generativa, tá? Estamos falando de IA mais tradicional, uma coisa um pouco mais simples. E aí, a gente fala sobre que é o Golden Age, né? Que foi a época de ouro aí, onde surgiram os algoritmos mais avançados, começaram a surgir códigos e cálculos mais avançados dentro da computação, e a IA começa a nascer, tá? Só que o que acontece? Ali em 1970, teve um movimento muito forte de RP, sistemas transacionais, de outras coisas, que fizeram com que o impacto da IA e a pesquisa da IA começasse a perder força, porque as empresas viram prioridade em outras coisas. Tá? Então, olha só, pessoal, a gente está discutindo uma coisa que nasceu em 1956, 1960, e teve a sua primeira queda, o primeiro declínio, em 1970. Depois, a gente teve um período chamado do primeiro inverno, the first winter, que foi um momento onde congelou. Pararam-se as pesquisas, o pessoal não falava mais de IA, preferiram falar de outros assuntos, né? Mas sempre existiu um interesse das empresas, das grandes produtoras de software, hardware, em IA. Tá? Só que durante esse período que congelou, né, imagina que congelou a IA, beleza. Outras coisas continuaram evoluindo. Que coisas são essas? Hardware, software, computação em nuvem, rede, né? Velocidade de transmissão, velocidade de recepção, satélite. Surgiram outras tecnologias que poderiam complementar a IA. Por quê? Porque a IA, por que houve esse congelamento? Porque nós não tínhamos recursos, muitas vezes, de hardware e software para usar a IA da melhor forma.
né? Imagina, hoje nós temos facilmente aí servidores com 100, 200, 300 GB de memória. Naquela época, para você ter um disco de 20 GB, era caríssimo. Um HD, uma memória, custava milhares de dólares. E isso fez com que esse movimento congelasse um pouco. Tá? E aí, lá em 1990, né, mais ou menos 1990, começaram uma outra época. A gente já está começando a falar aqui dos processadores Pentium, dos processadores Pentium 4, né, uma geração mais moderna de computação. E aí as quantidades de memória ficaram maiores, a quantidade de armazenamento aumentou, e aí nos deu possibilidade de desenvolver mais IA. Então, dessa época em diante, começaram a se desenvolver outros algoritmos, outras soluções de IA mais potentes, né? Quem se lembra de um gênio que respondia todas as perguntas na internet? Eu não vou lembrar o nome dele agora. A galera lembra ali, ó, levantaram a mão. Mas tinha um gênio lá que respondia todas as perguntas, né? Aquilo ali já era uma árvore de decisão um pouquinho mais avançada do que os primórdios da IA, tá? E aí, pessoal, isso continuou avançando, né? E ali nos anos 2000, para a gente acelerar um pouquinho, começou muito forte o advento da Cloud Computing, né? Então a gente ouviu falar muito mais sobre Azure, sobre Google Cloud Platform, entre outras tecnologias que estão revolucionando tudo que a gente conhece. Então imagina que uma empresa precisava de milhares de dólares para ter um servidor, para ter um banco de dados, e agora com uma fração disso por hora, ela poderia ter uma infraestrutura completa na nuvem, acessível, com segurança, etc. E aí foi onde, de fato, as pesquisas retomaram a todo vapor para desenvolver IA. Então, ali em 2010, teve a questão do Deep Learning, onde a gente tinha muito processamento, muita máquina, começamos a utilizar GPUs, começamos a utilizar muita coisa interessante para poder, de fato, usar a IA. Tá? Então, todo esse histórico é para contextualizar o próximo slide. Que o próximo slide fala sobre os booms, né, que a IA teve. E a gente está vivendo agora um novo boom, né? Uma nova onda. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é o IA boom, né? Ou o boom da IA, ou as ondas de boom da IA, né? Então, a gente teve ali a primeira boom, o primeiro boom, né? A gente teve o segundo, de 1990 a 2000, e agora a gente está vivendo o terceiro, tá? Pessoal, muita gente não gosta desse conceito de boom, de onda, de hype, de não sei o quê. Muita gente fala assim, ó, isso é só um hype, daqui a pouco acaba. Isso é só um hype, a galera está investindo nisso e beleza. Pessoal, iPhone era um hype, não era um hype? iPhone era um hype. O celular, como a gente conhece hoje, era um hype. Ninguém acreditava que ia dar certo. E aí ficaram Nokia, ficaram várias empresas para trás pensando nisso, né? O Facebook, o Instagram, era um hype. Ninguém ia sair do Orkut para ir para o Facebook. Alguém usa Orkut aí ainda? Quem usa Instagram? Levanta a mão aí. Uma galera. Instagram todo mundo usa. Então, a verdade é que alguns hypes parecem passageiros, mas na verdade eles estão mudando a forma como a gente vive. Eles estão mudando o nosso paradigma de vida mesmo, tá? Então, a minha dica como profissional, tá? E como pessoa que tem atuado nesse mercado há algum tempo é: aproveitem esse hype, surfem nesses hypes. E aí eu não estou falando para ninguém abandonar a sua carreira principal, o seu alicerce ali de carreira e trabalhar com IA. Não, mas entendam como que a IA vai de fato ajudar na carreira de vocês. Usem isso. Tenham a mente aberta o suficiente para usar isso, né? Eu conheço vários programadores, pessoal, vários desenvolvedores que estão falando assim, não, programador que usa IA é Nutella, programador que usa ChatGPT é fresco, não sei o quê. Cara, isso é um preconceito, na minha opinião, ignorante. Porque um cara que usa inteligência artificial para desenvolver código, para produzir os seus códigos, para corrigir os seus códigos, melhorar suas consultas, por exemplo, ele desenvolve infinitamente mais rápido do que um cara que faz tudo manual. E infinitamente melhor do que um cara que pegou o código, às vezes não vai fazer um teste tão bem feito, às vezes não vai fazer uma estrutura tão boa. Mas não quer dizer que isso vai substituir o programador. Eu acho que é a união, eu acredito muito na união das duas coisas. Então o programador às vezes vai avaliar o código e vai falar assim, olha, não é bem isso. Eu preciso melhorar X, Y, Z. Então ele precisa também saber da estrutura, conhecer, para poder sugerir melhorias para a IA. Então, a IA, eu vejo ela hoje como um grande ajudante, vamos dizer assim. Só que é um ajudante que às vezes conhece muito mais do que a gente imagina.
tem conhecimentos muito mais amplos e ele vai visualizar coisas que a gente não imaginou. Então, eu vejo muito sobre isso e eu penso muito desse formato para a IA, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre a maturidade, né? Esse aqui é um estudo do Gartner, né, sobre qual nível de maturidade as empresas têm sobre IA. O que acontece, pessoal? Assim como dados, assim como programação, assim como qualquer tecnologia, existem níveis de maturidade. Então, uma empresa que está adotando inteligência artificial é diferente de uma empresa que já está obtendo resultados através da IA. São paradigmas completamente diferentes. E muitas vezes a gente tenta chegar na IA já no último nível de maturidade, já gerando resultado, gerando economia, gerando processos, mudando a empresa. E muitas vezes a gente tem que dar os primeiros passos, pessoal. A gente tem que engatinhar para depois andar, para depois correr, né? O que acontece com uma criança? Estou falando muito exemplo, né? Hoje eu estou paizão pra caramba, né? O que acontece com uma criança está aprendendo a andar e já quer correr? Ela vai cair, vai ralar o joelho, vai se machucar, né? E é natural. A mesma coisa vai acontecer com a IA. Quem quiser ir para a IA de uma vez, que não começou a andar e já quer correr, vai se ralar, vai gastar dinheiro, vai desperdiçar a computação, vai acontecer isso, tá? Mas vamos entender os níveis? Eu acho que é legal entender os níveis, é legal entender o que tem em cada etapa, tá? Então, no nível 1, que a gente chama de awareness, né, ou reconhecimento, a gente precisa ter muito claro quais são as funções que a IA vai executar dentro de uma empresa, ou quais são as funções que ela pode executar, aonde eu quero aplicar a IA, por que eu quero aplicar a IA, qual problema eu quero resolver com a IA. Né? Não adianta eu falar assim, eu quero ter uma IA aqui para fazer um prompt e perguntar quanto que eu estou faturando. Né? Não é isso, a IA não é isso. Eu tenho que ter um propósito, assim como qualquer implementação de tecnologia. Qual que é o propósito que eu quero chegar com a IA? Tá? E aqui, né, é mais interesse, né, medir o risco, entender quais são os riscos que eu tenho, né? A informação que eu trabalho é uma informação sensível, né? Eu tenho dados de pessoas, será que eu posso passar isso para uma IA? Será que eu posso pegar lá a minha planilha de clientes e jogar no chat GPT? Então eu tenho que entender muito bem essa equação de risco, possibilidades e interesses da empresa, tá? Esse é o nível inicial. Eu diria que é um nível muito de estudo, de entender como a IA funciona, entender o que ela pode fazer, entender suas limitações, tá? No segundo nível, a gente tem o que a gente chama de IA ativa, ou inteligência artificial ativa. O que é isso? É quando as pessoas, de fato, começam a usar a IA no seu dia a dia. Começam a tomar decisões, começam a criar soluções, começam a usar para debugar, para melhorar códigos. Essa já é ativa. Só que isso, para um nível organizacional, para uma empresa, tem que ter um certo nível de governança, tem que ter um nível de acesso. O ideal é que o acesso seja controlado, né? Por exemplo, eu não usaria o meu chat GPT pessoal, por exemplo, para trabalhar com código da empresa, para trabalhar com códigos que não sejam de minha propriedade. Por quê? Isso pode ter uma questão de conflito de interesse, algum problema de propriedade intelectual. A gente não sabe ainda muito bem como vai ser isso no futuro. Então aqui a gente está falando de início de uma conversa mais organizacional. Tá? No nível 3, a gente já está falando da IA operacional. Então a gente usa a IA para fazer, né, operações no dia a dia. Vou dar um exemplo, né? A gente tem um cliente que ele usa a IA para calcular as progressões de estoque dele. Então a IA vai lá, entende como que tá as vendas, entende como é que tá os estoques e fala, olha, seu estoque vai durar mais 5 dias, você tem que fazer um pedido de compra. Mas ela ainda não faz o pedido automaticamente. Ela só comunica, olha, você vai precisar fazer um pedido daqui a tanto tempo. Ou o pedido que você vai fazer tem que ter XY produtos. Daria para fazer isso sem IA? Daria. Nós fazemos isso com o ClickSense há quanto tempo? Né? A gente tem isso no ClickSense, a gente tem isso no dashboard, a gente tem isso em várias situações. E aí começa a entrar uma sinergia muito importante, que é o quê? A inteligência artificial e os dados. Né? Por quê? Porque quando a gente fala de IA, a gente está falando de dados, a gente está falando de potencializar a análise de dados. Então imagina que você tem um dashboard e você precisa dar vida para ele. Você não pode esperar que a pessoa vá lá e abra o dashboard para saber que está faltando alguma coisa no estoque. Você não pode esperar que a pessoa abra uma aplicação para dizer, olha, vamos ter um problema hoje. Não, a gente tem que trabalhar com predição, a gente tem que trabalhar antecipando essas situações. Então, no nível 3, que é um nível mais operacional,
a gente tem essas comunicações mais facilitadas. A gente tem a IA pensando muitas vezes na frente, né? Imagina que você tem um excelente comprador, um excelente analista de negócios. É você traduzir para a IA o que ele poderia fazer e ele pensar na frente, antes que esse analista, antes que esse comprador precise fazer. Tá? Pessoal, isso anula a posição do meu comprador? Isso anula a posição do meu analista? Não, de jeito nenhum. Isso potencializa a atividade dele. Isso melhora a atividade dele. Um analista que ficava muito tempo produzindo informação, ele vai passar mais tempo analisando. Ele vai passar mais tempo tomando decisão. Então, o nosso papel como TI, como tecnologia, é o quê? Fazer com que quem tenha que tomar a decisão tenha a decisão mais processada possível, mais embasada possível, e a gente esteja sempre um passo à frente, a gente esteja sempre pensando por ela, para que ela possa se preocupar em tomar a decisão e possa tomar decisões melhores. Tá bom? Bom, vamos falar então do nível 4, né, de maturidade, que é o nível sistêmico. Tá? O que acontece? O nível sistêmico começa a entrar quando a IA ela já começa a fazer parte dos sistemas da empresa, e sistêmico não está relacionado ao sistema diretamente, mas de maneira sistêmica. Então, muitas vezes essa IA vai ser até transparente, a gente não vai ver ela acontecendo. Ela vai estar dentro do sistema. Um exemplo que a gente tem aqui é enriquecimento de dados. Então, eu cadastrei um usuário, cadastrei um cliente, a IA já tenta enriquecer os dados dela o máximo possível para que a gente consiga ter uma informação mais completa, sem depender que a gente tenha uma nova interação, uma nova atualização do sistema, né, de forma mais sistêmica, de forma mais automatizada. Esse é o nível 4. Tá? E no nível 5, a gente tem o que a gente chama de transformations, né, que é quando a IA faz parte do business. Quando a gente começa a vender soluções de IA, quando o nosso negócio, quando o nosso SaaS, quando o nosso produto já incorpora funcionalidades de IA. Nós estamos vendo vários produtos fazendo isso, né? Alguém usa o Canva aqui para fazer os designs, os posts lá das redes sociais? Tem uma galera aí que usa Canva, né? Quem já viu a IA do Canva? O Canva já tem IA lá dentro, ele já consegue gerar imagem, Photoshop já tem Canva, já tem Canva não, desculpa, Photoshop já tem IA, né? Então, são várias soluções que estão embarcando a IA dentro dela. Quando a gente fala lá do Power BI, tem lá o Copilot, quando a gente fala do Click, que tem o Insight Advisor, que estão colocando a IA dentro dos seus produtos, é esse nível que a gente está falando. Que a IA já transformou o nosso produto começou a entregar a IA como resultado para os clientes. E isso é completamente diferente do nível 1, onde a gente está conhecendo a IA, entendendo a IA, né? Então a gente está falando de coisas muito mais complexas. Tá? O sonho de todo mundo é chegar no nível 5, mas não dá para começar pelo nível 5. A gente tem que passar por alguns estágios, né? Eu não vou nem dizer que a gente precise começar sempre do nível 1. Eu sei que tem empresas que já passaram por essa etapa, já entendem a IA, já estão usando o produto. Talvez seja o momento de dar o próximo passo. Mas o nível 5 ainda não é para todos. O nível 5 depende de muitas coisas. Depende, às vezes, de tecnologia, depende de computação. E a gente tem que estar muito atento nesse quesito. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o nível de modelo, né? O nível de maturidade, ou melhor, sobre o percentual das empresas que fazem parte disso. Então, o Gartner, além de estudar o nível de maturidade, ele estudou qual que é o percentual de empresas hoje que se encontram em cada momento. Isso é muito legal, porque às vezes a gente fica naquela corrida louca, né? Ah, preciso usar IA para tudo, preciso resolver o problema da minha empresa com IA. Tudo é IA, IA, IA. E, cara, muitas empresas ainda não estão usando IA como vocês imaginam. E está tudo bem, tá? É uma coisa que vai levar tempo, né? E às vezes deixar isso claro para quem é cliente, né? Quem é consultor aqui? Tem consultores? O Groff ali é consultor, tem bastante consultor aqui também. Para acalmar o coração do cliente. Cliente, olha, a galera não está usando IA assim ainda. Não é tão simples quanto parece, tá? Então, estima-se que 52% das empresas ainda estão ali nos 3 primeiros níveis. Ainda estão conhecendo a IA, ainda estão criando intimidade, né? E aí, para o cliente, a gente pode falar, cara, ó, mais da metade, 52 já é mais da metade, né, galera? Estatisticamente falando, mais da metade das empresas ainda não estão usando IA ativamente para transformar seus negócios. E tá tudo beleza, tá tudo certo, isso não é um problema, tá? Então, 18% usam nessa parte de awareness, né, de reconhecimento, de introdução, tá? Cerca de 34% usam de maneira ativa, tá?
Mas tem um número aqui que me chama muita atenção, que é somente 9% usam de maneira transformadora. Mudaram o seu negócio realmente com IA. Então, aqui tem duas coisas. Primeiro, um calmante, né, para os nossos clientes, para os nossos empreendedores que querem usar IA de qualquer forma, né? E segundo, uma questão muito forte que eu vejo aqui, que é a oportunidade. Quando eu olho para esses 9%, eu não vejo 9%, eu vejo 91% de oportunidade. Porque se somente 9% estão usando, 91% ainda vão querer chegar nesse nível. Então esse é o momento que a gente tem para se preparar, para aprender, para estudar, aperfeiçoar e muitas vezes colocar em prática, né? Eu recentemente criei uma plataforminha de diagnóstico de carreira. É uma IA que analisa o perfil técnico, perfil comportamental, né, e características pessoais da pessoa. E fala, olha, com isso você tem mais chances de ser um engenheiro de dados, você tem mais chances de ser um desenvolvedor back-end. É algo simples, mas imagina se todas as escolas e universidades fizessem isso. Olha um produto que a gente tem na mão, que a gente pode oferecer para escolas, universidades, orientação de carreira. Então, ainda tem muita oportunidade. É isso que eu quero trazer para vocês. Ainda tem muita coisa a ser feita com IA. A gente está só começando, a gente está só degustando ainda o poder da IA, né? E eu vejo isso muito nítido quando a gente olha para a computação em nuvem, né? Então, cara, computação em nuvem, os primeiros algoritmos, as primeiras provedores de nuvem ainda estão começando a incorporar IA nas suas soluções. Então, eu vejo que esses 9% são um mar de oportunidade para nós, tá? Então, a gente tem também 25% e 14% que estão usando de maneira operacional e sistêmica. Eu acho que aqui é um ponto muito interessante para quem gosta de governança, para quem gosta de auditoria, que a gente pode entender como que as pessoas estão usando isso, né? Como que as pessoas vão, de fato, aproveitar isso. Então, esse é o momento para poder fazer esse trabalho, tá bom? Mas vamos lá. Como que a gente correlaciona tudo isso com dados, tá? Vamos avançar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se meu slide já mudou. Tô numa briga com esse controle aqui, hein? E a pergunta que não quer calar é exatamente essa que eu vou fazer para vocês aqui. Todo mundo quer inteligência artificial, mas como que andam seus dados? Seus dados estão bem? Seus dados estão organizados? Seus dados estão sumarizados? Né? Seus dados estão governados? Porque assim, ó, pensa que a IA ela é como um motor, ela é um potencializador, tá? Então, se eu pego um dado ruim e coloco num potencializador, o que vai acontecer? Eu vou ter um dado pior, eu vou ter um resultado pior. Se eu pego um dado bom, se eu pego uma informação boa, uma informação precisa, uma informação confiável e coloco dentro desse motor, eu vou ter um resultado melhor. Então, o grande ponto aqui, um ponto-chave, é que as pessoas estão usando dados ruins para tentar criar soluções de IA. O que são dados ruins? Dados que não têm confiabilidade, dados que não foram sumarizados, dados que ainda não foram avaliados pelo time de tecnologia ou pelo time de negócio da forma correta. Então, tudo isso impacta no resultado da IA. E aqui está a grande oportunidade para quem vende dados, né? E eu vejo que as habilidades que a gente tem como analista de BI, como consultor clique, como especialista clique, esse é o momento para aproveitá-las no maior nível possível. Porque nós já temos o conhecimento necessário para entregar esse resultado para as empresas, tá? E aí eu tenho aqui algumas estatísticas, eu tenho algumas informações que, no meu ponto de vista, chegam a ser até assustadoras, tá? Sobre esse tema. Então, imagina que as empresas precisam desenvolver isso aqui. Elas estão olhando só para IA, tá? Mas elas precisam desenvolver isso aqui. Elas precisam desenvolver cultura de dados. Elas precisam desenvolver cultura de informação. Enquanto você não tiver cultura de dados, a IA ela vai andar, mas ela vai ser um pouco manca. Não sei se faz sentido para vocês. Ela vai andar, mas ela vai andar de lado, sabe? Ela não vai conseguir alcançar os resultados que você espera, tá? E aí, quando a gente fala de cultura, a gente fala sobre liderança, nós falamos sobre alfabetização, falamos sobre governança, estratégia. Vocês já pararam para pensar que muitas empresas têm dashboard, têm analytics, tem uma série de coisas, tem data warehouse, tem data lake,
Mas eles nunca sentaram para falar assim, qual vai ser a nossa estratégia com dados? Onde a gente está e onde a gente quer chegar? Eu quero reduzir meu custo, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero aumentar a capilaridade, eu quero aumentar o número de filiais. Essa conversa não existiu em algum momento e ela é necessária. Qual que é a sua estratégia com os dados? Aonde você quer chegar com os dados? Por quê? Isso vai direcionar o seu investimento em AI. Por quê? Os dados são a base para uma boa AI. Então você precisa trabalhar esses pilares. Tá bom? Depois disso, eu tenho que ter a governança. E aí, não necessariamente isso é uma ordem, tá, pessoal? Eu estou falando sobre os pilares aqui, mas não necessariamente isso é uma ordem. Tá? E por que eu tenho que ter governança? Porque eu tenho que saber quais são as informações que entram, quais são as informações que saem, quem acessa, por que acessam, de onde acessaram. Porque a gente está vivendo na era da informação. Mas a informação não é uma terra sem lei. Afinal de contas, a LGPD está aí. A LGPD está aí para regular, está aí para democratizar, está aí para entender, né? Não vou nem falar das penalidades, porque eu acho que o intuito da LGPD não é penalizar ninguém. Pelo contrário. O intuito da LGPD, por exemplo, é realmente trazer segurança para os nossos usuários, para os nossos clientes, usarem a informação da melhor maneira, né? E também para não acontecerem abusos, né, pessoal? Você sabe que se você entregar a informação para qualquer pessoa de qualquer maneira, é muito fácil cometerem abusos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? E aí a gente tem um conceito aqui que é o Data Leadership, né? Ou liderança de dados. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio das empresas, tá? Por quê? Porque se a sua liderança não entende o valor dos dados, ela não entende como os dados funcionam, dificilmente ela vai direcionar investimento, dificilmente ela vai destinar tecnologia, mão de obra para aquele pilar. Então, muitas vezes a gente quer começar a IA pelo pilar do ChatGPT, na ponta, com o analista, mas muitas vezes essa educação ela tem que começar pelo topo, lá de cima. Por quê? Porque se você não tiver uma liderança literada em dados, uma liderança que entenda o poder, né, das duas, uma, né, e outras opções acontecem. A gente não vai ter investimento, a gente não vai ter grana para desenvolver, e aí não funciona. Os pedidos vão ser aleatórios. Então, vai falar assim, faz uma IA para mim aí para saber o quanto que eu faturo. Não, você quer saber quanto você fatura, tem um relatório ali, você soma, tá tranquilo. A IA ela tem outros poderes, ela faz outras coisas. Ela pode responder isso também, mas ela tem outros poderes. Então, se a sua liderança não está literada sobre IA, se ela não está literada em dados, muitas vezes os pedidos vão ser esdrúxulos, né? Os pedidos vão ser de coisas que às vezes nem fazem sentido para a AI. Então, a gente fala muito sobre leadership por conta disso, né? E ter uma liderança que motive as pessoas a usarem dados, né? Não ter uma liderança que enfraqueça essa cultura. A liderança ela desenvolve um papel fundamental, tá? E por último, né, lembrando que isso não é uma sequência, né, mas por último aqui na apresentação, a gente tem o pilar da alfabetização de dados. Esse pilar, pessoal, ele fala muito sobre ler, falar, né, dados e é praticamente como a gente aprendeu a falar, escrever quando a gente era criança. Tá? O que é ler, escrever e falar dados? Né? Quando eu falo ler, é olhar para um dashboard, olhar para um relatório e conseguir extrair as informações de maneira correta, entender os insights que estão ali. Né? Quando eu falo escrever, é saber escrever um relatório, saber criar um dashboard, saber comunicar aquela informação. Né? E quando eu falo comunicar, ter interação sobre o meu usuário. Quer ver? Eu vou usar um exemplo simples aqui. Quando nós desenvolvemos dashboards, né, o que nós fazemos? Nós vamos lá e publicamos o dashboard lá no painel, se for o ClickView QMC, se for Power BI lá na Azure ou onde seja. Mas a gente não escreve um e-mail comunicando as áreas de negócio, falando, olha, está aqui a atualização, incluímos informação, X, Y, Z. Isso é alfabetização de dados, isso é comunicar dados, né? Geralmente a gente só faz, nós somos aqueles fazedores, sabe? A gente vai fazendo, publicando, vai colocando, mas a gente não comunica os dados, a gente não comunica com a pessoa que está usando aqueles dados, né? Às vezes a gente entrega um dashboard para uma pessoa e a gente não treina ela para usar aquilo. Na nossa cabeça, a gente acredita que ela já sabe usar, mas às vezes não, às vezes ela nunca viu aquilo.
E às vezes falta empatia do lado do profissional técnico, de ir lá, explicar, mostrar como filtra, né? E aí o cara abre um chamado e fala assim, ó, o dashboard não está funcionando. Aí você vai lá olhar, ele não filtrou da maneira correta. O erro está em mim ou o erro está no usuário? O erro está em quem entregou, porque não ensinou a pessoa a usar da maneira correta, né? A gente tem aquela rincha, né, do desenvolvedor e o usuário, né? Ah, o usuário não sabe fazer. Não, cara, se o usuário não sabe fazer, por quê? Ou tem alguma coisa de UX ali que não está muito boa, ou a gente não ensinou a fazer, né? Faltou comunicação, faltou diálogo às vezes, né? E o Data Literacy é muito sobre isso, é sobre conversar com as partes interessadas, conversar com o negócio e mostrar o quanto você pode usar os dados de maneira positiva, né? Ontem eu tive uma palestra muito interessante, aprendi sobre impacto, sobre valor, né? E Data Literacy é exatamente sobre isso. Como que eu gero impacto para as áreas de negócio? Qual que é o valor que a minha área de negócio espera, né? Quais são os sentimentos que aquela pessoa tem ao usar a tecnologia que eu desenvolvi? Será que ela fica feliz? Será que ela fica preocupada? Será que ela fica ansiosa? Qual que é o sentimento que eu estou trazendo com ela, com aquele produto que eu estou desenvolvendo? Então, tudo isso está envolto à alfabetização de dados, tudo isso está envolto em AI, tudo isso está envolto num ambiente muito mais amplo que a gente possa imaginar. Beleza? Bom, além disso aqui, a gente tem aqui algumas coisas bem interessantes, tá? Não sei se vocês ouviram falar sobre um movimento chamado Data Explosion. Alguém já ouviu falar sobre Data Explosion? Não? Ninguém? Data Explosion, ninguém? Então vamos lá. Vocês viram que as IAs passaram sobre ciclos. A gente teve ciclos de IA, né? E esses ciclos foram de épocas em épocas. O que acontece? Quando a gente fala de dados e data literacy, também houveram ciclos. Então, houveram ciclos de dados. E olha esse gráfico aqui que interessante. Talvez ele não esteja tão bonito quanto eu gostaria, mas esse aqui foram o ciclo dos dados. Então, olha só que interessante. Até 2005, a gente tinha 0,1 zettabytes de informação. Era muito dado, mas ainda não era tanto dado assim. Então, a gente tinha 0,1. Era um valor pequeno, tá? Quando chegou ali em 2010, a gente já tinha 2 zettabytes, ou seja, a gente cresceu 9%. Vamos colocar aí em 5 anos, mais ou menos, da métrica que está ali, né? De 2006 a 2011. Cara, 9% é um número baixo, tá de boa, né? Tá tranquilo. Cara, de 2010 para 2015, esse número aumentou, foi de 2 para 12. E zettabytes, pessoal, eu não sei se eu tenho a medida ali, mas acho que eu tenho ali depois, mas assim, são alguns milhões de terabytes, tá? Só para você ter uma noção, é um volume muito grande de informação, tá? É muito dado. De 2015 a 2020, a gente foi de 12 para 47, tá? E até 2030 ali, a gente estima que a gente chegue no número ali de quase 200 zettabytes, tá? Rodolfo, o que isso tudo tem a ver com IA? O que isso tudo tem a ver com Data Literacy? O que isso mudou na nossa realidade? Bom, primeiro, mudou que se tornou necessário ter muito mais mão de obra especializada para lidar com dados. Antigamente, uma planilha resolvia muita coisa. Antigamente, um software, um RP, conseguia resolver muita coisa. Hoje, o software ele não tem capacidade para extrair um relatório com alguns anos de informação. Se você precisar de um relatório hoje de 3 anos, 4, 5 anos, dependendo do tamanho da sua base, você não consegue extrair no RP. Você vai precisar de um BI para fazer isso. Você vai precisar de um Data Warehouse para fazer isso. Então, ficou muito mais complexo, tá? Segundo, começamos a entender que esses dados têm valor ali no meio deles. Então, eu consigo tirar insights, eu consigo tirar informações que somente olhando, somente analisando numa planilha, eu não conseguiria ter. Então, eu preciso de tecnologia para analisar esses dados, encontrar insights, encontrar informações que sejam relevantes para o meu negócio. E aí, quanto mais dados eu tenho, mais complexo isso fica. Né? Se eu pego uma empresa que tem ali, sei lá, 1 milhão de registros, cara, dá para fazer no Excel, dá para fazer em qualquer lugar. E se eu pego uma empresa que tem 50 milhões dia, como que eu faço? Pessoal, tem empresas no Brasil que tem 50 milhões dia, tem empresas no Brasil que tem 100 milhões dia. Né? Quando a gente pega uma empresa de varejo, com muitas filiais,
uma farmacêutica ou farmácias que têm muitos dados, isso vai ficando mais complexo, tá? E aí esse crescimento fez com que surgissem profissões como a gente conhece hoje, engenheiros de dados, analistas de dados, cientistas de dados, né? Então, assim como a AI mudou a realidade, o Data Explosion, o movimento Data Explosion mudou também, tá? Quais foram os fatores que fizeram que o Data Explosion acontecesse? O maior deles está na mão de todo mundo aqui, o celular, né? Smartphone. Né? Tudo que a gente faz no celular é um dado. Então, se a gente está rolando ali o feed do Instagram, cada scroll que a gente faz é um dado que vai para algum lugar. Quanto tempo a gente fica com um post na tela, é um dado que vai para algum lugar. Então, as redes sociais, YouTube, streaming de vídeos, enfim, tudo isso fez com que o volume de dados aumentasse muito. E o que é mais assustador disso? De todo esse dado que a gente tem um problema, tá? Eu tenho um problema muito grande, que é o seguinte, de tudo isso que a gente construiu, né, as pessoas ainda não conseguiram entender como que funciona o valor dos dados. Em que momento que está o valor dos dados. Então a galera está olhando com o dado como se ele fosse uma coisa só. E existem dados que são temporais, existem dados que são real-time, existem dados que são dispostos de maneiras diferentes. E aí eu trago esse gráfico aqui, que é um gráfico que ele é um pouquinho difícil de interpretar. Mas o que ele fala? Sobre o valor que o dado gera para a empresa de acordo com a sua idade, ou de acordo com o tempo que ele tem. Então, olha que interessante. Se o meu dado ele tem menos tempo, ele gera mais valor. Ou seja, quanto mais real-time é a minha informação, mais valor ele gera. 5 minutos? Só isso? Falta... Calma. Então, ele gera mais valor porque ele é uma informação que eu posso tomar decisão naquele momento. Eu posso tomar decisão quando o problema está acontecendo. Tá? Conforme esse dado vai envelhecendo, o valor que ele gera vai diminuindo, a não ser que ele seja agregado. Olha só que interessante. E o que a gente costuma fazer nas empresas? A gente analisa o dado antigo de maneira linear, linha a linha. E o que eu estou mostrando para vocês aqui é justamente ao contrário. Quanto mais antigo o dado é, mais agregado ele precisa ser para gerar valor. Então aquela coisa de analisar 5, 10, 20 anos no nível do item da nota fiscal é uma perda de tempo. Isso foi o que essa pesquisa comprovou. Então eu tenho que analisar 5, 10 anos no agregado, por mês, por categoria, por produto, nas agregações que forem necessárias. Tá? E esse gráfico ele é muito complexo de convencer, porque os diretores, os gerentes ainda têm o costume de olhar o dado ali na linha. Tá? E aí falando sobre AI, o que isso representa para a AI? Pessoal, se eu tenho uma AI e eu mando 20 anos de informação no nível de item da nota para ela, ela vai demorar muito tempo para processar isso. E muitas vezes vai aplicar vieses que talvez nem sejam tão interessantes. Então, quando eu vou trabalhar com AI, o que eu faço primeiro? Eu agrego essas informações, eu gero clusters de informações, eu crio vetores que são mais apropriados para uma AI. E aí sim eu passo esse dado para ela. Porque senão eu vou passar uma coisa muito ampla, né? Informações que talvez ela nem precise para gerar o resultado que eu espero. Então, esse gráfico fala muito sobre o valor dos dados e sobre como gerar valor com os dados. Tá bom? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Esse gráfico aqui é legal também, ó. Isso é muito legal. Tá meio clarinho, mas assim, ó, na primeira camada eu tenho real time, né, que são os dados que a gente chama de preditivo ou prescritivo. No segundo, actionable. No terceiro quadradinho, reactive. E no último, histórico. Tá? Então, olha só que interessante. No primeiro quadrante, eu tenho o momento que os dados são críticos para uma tomada de decisão. Ou seja, os dados eles são críticos, eles realmente vão importar muito numa tomada de decisão ali até algumas horas. Depois que algumas horas passou, esse dado já virou histórico. Olha que loucura pensar nisso. E tem gente que analisa dados, às vezes, D-30, D-60, né? 60 dias para trás. Pessoal, isso já é passado, isso já foi. Então, a era que a gente está falando de AI, o universo que a gente está buscando, é um universo totalmente real-time. E aí, quando a gente fala de real-time, a gente pode ir com uma quantidade menor de registros, porque geralmente é um volume menor.
Agora, quando a gente fala de um histórico de dias, de meses, de horas, né, a gente chama isso de informação tradicional, ou de Bad Business Intelligence, ou Bad Analytics, tá? É legal? Funciona? Sim, com certeza funciona. Mas se a gente estiver falando, transitando isso para uma AI, talvez já não seja mais tão produtivo. E aqui eu acho que é o cerne da conciliação entre alfabetização de dados e a IA. Porque se eu não sou alfabetizado em dados, eu não consigo entender esse valor dos dados, a linha do tempo dos dados, como ela transiciona. Então eu não consigo, de fato, aplicar a AI como eu gostaria. E aqui que está o cerne da questão. Tá bom? Bom, vou correr um pouquinho, que está no final. O pessoal já está me olhando ali, cara de bravo já. Brincadeira. E aí a pergunta que nós fazemos é, todos sabemos o valor dos dados. Todo mundo aqui sabe que os dados são importantes, né? Alguém discorda que o dado é importante? Acho que não, né? Todo mundo sabe o valor dos dados. Mas qual que é o desafio, então? Dentro desse contexto todo, dentro de tudo isso que a gente falou. Acontece, pessoal, que as empresas, né, têm isso aqui de tecnologia para usar. Essas aqui são as principais tecnologias de dados que existem no mercado hoje. Depois eu posso mandar essa apresentação aí para vocês ali, dar algum jeito de enviar, mas olha o tanto de tecnologia de dados que existem. E aqui tem dados, tem AI, tem visualização, ETL, governança, observabilidade. Então a gente tem muitas ferramentas. Muitas ferramentas. E muitas vezes, quando a gente não é literado, quando a gente não entende como esses dados vão acontecer, a gente não sabe muito bem o que a gente precisa. Será que o que eu preciso é um dashboard? Será que o que eu preciso é uma planilha? Será que o que eu preciso é um data lake? É um data warehouse? O que eu preciso de fato? Qual que é o melhor produto para chegar no meu resultado final? Então, esse gráfico mostra o tanto de tecnologia que a gente tem disponível. Significa que a gente vai usar tudo? Não, de maneira alguma. Daqui você vai destacar muitas vezes 3, 4, 5 tecnologias para montar a sua stack de dados, a sua stack de AI. Tá? Mas é legal a gente saber que o universo para isso é muito amplo. E aí, para isso, o ideal para isso a gente é trabalhar no formato de assessoria, né, de assessment, para entender qual que é o melhor produto, para entender qual que é o melhor momento. E aí, para isso a gente tem consultores aí especializados em cada uma delas, tá bom? E um problema central, né, é esse aqui, ó. A gente tem aí no mundo hoje, mais ou menos, esse número já aumentou, tá? 40 zettabytes de dados processados, né, dados que a gente consegue usar. A gente tem mais de 187 e-mails enviados em 1 minuto hoje, em média. Depois eles façam um estudo, tem um estudo que chama Data Every Minute, que é um site que mostra a quantidade de dado que é produzido a cada minuto. Tá? E aí o que acontece? 90% dos dados que existem no mundo, estimadamente, foram criados nos últimos 2 anos. Então imagina, toda a informação que existe no planeta, desde o início da computação, foi criada nos últimos 2 anos. Quem acha que a gente consegue usar hoje 50% disso? Levanta a mão. Quem acha que a gente consegue usar 30% disso? Alguém acha? 20? Alguém arrisca? Alguém apetita? 20? 10? 10 alguns? Quem dá mais? Quem dá menos? Vamos lá. Pessoal, de tudo isso que eu acabei de falar, a gente usa somente 5% dos dados existentes. E aqui eu estou falando não dos dados existentes no mundo, tá? Eu estou falando para cada empresa. Estatisticamente, tá? Isso é um estudo de um autor que chama Bernard Mayer, não estou inventando isso aqui. É um cara que escreve para revistas muito famosas. Ele identificou que em cada empresa, na média, a empresa usa 5% dos seus dados. Aí eu te falo, usando 5% dos seus dados, será que é o momento de investir em AI? Ou será que eu tenho que aumentar o uso do dado primeiro, compreender os dados, usar eles de maneira assertiva para depois aplicar AI? É claro, eu posso usar a AI para me ajudar nisso, mas eu não posso pular esse passo. Faz sentido para vocês? Eu não posso pular o passo do uso dos dados, porque senão eu posso correr o risco de levar algo ruim para a minha AI. E isso eu não quero de jeito nenhum. Tá bom? Pessoal, aqui é a pergunta, né, a reflexão que eu quero trazer. Mas como que eu aproveito melhor os dados e consigo obter melhores resultados através da AI? Basicamente, aprimorando a minha compreensão tecnológica. Né? E aí eu trouxe aqui
uma pergunta, né, que ela é interessante. Qual que é a melhor forma de enviar uma carta? Utilizando um carro, utilizando uma moto, utilizando um avião? Isso é uma analogia, né? Depende de onde para onde essa carta vai, depende se essa carta é só uma correspondência ou se essa carta é uma encomenda, né? Depende de outros fatores. E aí, quando eu falo de compreensão tecnológica, exatamente é isso. Qual que é a carta que eu estou enviando? Qual que é o recado que eu quero trazer? Qual que é a mensagem que eu quero transmitir? Qual que é o resultado que eu espero? Então eu tenho que compreender a minha tecnologia mais adequada para a informação que eu quero levar. Beleza? Aí reflitam sobre isso, tentem buscar as melhores tecnologias para transmitir as cartas de vocês. Esse é um bom recado aí. Tá bom? Eu preciso compreender também os processos, né? Aqui eu trouxe um processo tradicional, né? Quem trabalha com dados conhece, né? O ETL. O Igor já viu essa ilustração algumas vezes nos meus cursos. É padrão, né? Essa é bem padrão. Então eu tenho que entender, né, o que é minha extração de dados, o que é minha transformação de dados, o que é minha carga de dados. Né? A gente costuma dizer que trabalhar com dados é quase como cozinhar, né? Quase como fazer comida. Você consegue comer um ovo sem tirar ele da casca? Consegue, né? Tem uma galera maromba aí que faz isso. Eu não sou maromba, nota-se que eu não sou maromba, e não gosto de ovo cru, né? É muito ruim, eu não abraço. Mas tem gente que faz. E a informação é a mesma coisa. Eu consigo consumir uma informação crua, uma informação sem tratamento nenhum? Você até consegue, mas não vai ser legal. O resultado vai ser ruim, tá? Então, entender esses processos, compreender a tecnologia é o fator principal para você chegar nos seus objetivos com AI e dados. Deixa eu ver se está passando aqui. Foi? Acho que travou, hein? Agora foi. Tá um pouco lento, pessoal. Só um minutinho. Então, tudo isso que eu comentei são processos e fatores que... Acho que tá para lá. Aí, agora foi. Esse é o último? Esse é o último? Acabou? Legal. Pode passar. Tudo isso vai nos levar a um conceito que a gente chama de inteligência ativa, tá? Então hoje, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de IA, né, o nosso objetivo final é o quê? Que a gente dependa menos do usuário para chegar naquelas informações. Que a gente dependa menos do usuário para poder levar os insights até onde eles devam chegar. Então, quando a gente fala de inteligência ativa, é a minha inteligência artificial, o meu ecossistema de dados, conseguir analisar as bases e, por exemplo, mandar uma notificação no celular, mandar um e-mail, mandar uma notificação no Slack, no Teams. Hoje a gente já tem computação para isso, a gente já tem tecnologia para isso. Então a gente tem sempre que buscar isso, a gente tem sempre que estar em busca disso. Tá? Buscar automação é um fator essencial também. Tá? E mais do que nunca, investir em educação. Né? Treinar os nossos times, treinar nossas equipes. Né? Pessoal, tecnologia é um pilar das empresas, é o coração de muitas empresas. Então a gente precisa educar para que isso traga o resultado que a gente espere. Tá? Bom, mais uma vez, pode passar. Cadê o nosso amigo? Muito obrigado pela participação de todos. Esse era o nosso conteúdo hoje. Se alguém quiser se conectar comigo, vou deixar aqui também o QR Code do meu LinkedIn. Pode passar mais um, querido, por favor. Esse aqui é o nosso QR Code do LinkedIn. Quem quiser se conectar comigo. Eu falo muito sobre carreira, eu falo muito sobre tecnologia, sobre data literacy. Publico muito conteúdo gratuito, né? Muitos cursos ali, muitas vezes são gratuitos. Eu gosto desse movimento. E nós estamos construindo uma comunidade muito forte para falar sobre AI, falar sobre dados, tá bom? E é isso. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado à organização do evento também por esse momento. E aí, tem espaço para dúvidas? Eu tô... Tá, acabou já? Tá bom. Bom, eu vou estar ali no cantinho no final. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Mais uma vez, obrigado e um bom evento a todos.